Então coloca a mão aí no seu coração e repete comigo, fala: Senhor Jesus, que nesta manhã o meu coração seja terra boa, seja terra fértil, que a palavra do Senhor ministrada hoje venha gerar frutos na minha vida, que irão permanecer e glorificar o teu nome. Amém? Vamos lá, a partir do verso 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado por um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem, que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Aleluia! Oh, glória a Deus! Um milagre que acontece aqui. Mas essa história, ela me chama a atenção, vários pontos dela. Primeiro, esse homem, quando você continuar lendo o livro de Atos, lá no capítulo 4, diz que ele tinha mais de 40 anos. Já era um homem adulto, um homem feito. Mas ele era aleijado de nascença. E para ele estar aqui nessa condição, a gente leu que todos os dias alguém pegava ele e deixava ele na porta do templo para pedir esmolas. Então, provavelmente, ele era de uma família muito pobre. Muito pobre. Ele precisava ficar ali pedindo esmolas. E a gente leu que ele ficava na porta formosa. Ele não entrava no templo. Não lhe era permitido entrar dentro do templo, porque, pela cultura do seu povo, ele era considerado amaldiçoado. Ele era maldito. Ele não podia entrar dentro do templo. Provavelmente ele era debochado, ele era ridicularizado, ele era tido como amaldiçoado. Vocês lembram aquela passagem que chegou um cego de nascença e os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque era considerado maldição, era uma pessoa maldita. E esse é o contexto desse homem com mais ou menos 40 anos de idade. Era nesse contexto que ele vivia, como um homem maldito, um homem de uma família muito pobre, que ele tinha que se expor, que ir dali. Ele era carregado, fazia um favor de largar ele ali na porta do templo, e ele pedia esmola. E a única esperança que esse homem tinha todos os dias era de conseguir alguma coisa para encher a barriga, para se alimentar. E ele estava ali na porta do templo. Todos os dias ele era colocado ali na porta. Ele não podia entrar. Ele ficava ali na porta, na esperança de receber esmolas de quem passasse por ali, de quem entrasse ali no templo. Contextualizou? E aí eu quero que você pense no que às vezes pode estar te deixando aleijado. O que às vezes pode estar te deixando à margem, à porta das coisas que acontecem no mundo.
Você fica apenas sentado, prostrado, vendo tudo acontecer, vendo as pessoas passarem e conquistarem coisas e conquistarem algo. Eu fico imaginando esse homem, coitado, ele não quer casar, né? Que moça que ia parar e olhar para aquele rapaz. Ele via às vezes o vizinho dele, que nasceu mais ou menos na mesma época que ele, mas nasceu perfeito, sem nenhuma deficiência. Ele às vezes viu esse vizinho dele crescer, conquistar a menina, casar, ter filhos. E ele estava lá, vendo tudo acontecer. Nada acontecia na vida dele, ele estava preso em uma maldição. Ele estava preso naquela condição dele. E às vezes ele pensava: Deus, por que isso aconteceu comigo? Tanta gente para nascer aleijado, tinha que ser eu. Deus, por que todo mundo cresce e prospera menos eu? Por que eu vejo todo mundo conquistando as coisas e eu estou parado? Eu já me senti assim. Era a realidade desse homem. No verso 3, a Bíblia diz que ele vê que Pedro e João estavam entrando no templo. Eu não sei se ele reconheceu Pedro e João como discípulos de Jesus, como apóstolos, talvez não. Ele pede uma esmola, ele pede uma ajuda. E talvez, eu não sei, quantas vezes, né, a gente às vezes é abordado na rua, nos sinaleiros, e às vezes a gente ajuda, às vezes não. Às vezes a gente tem medo, né? Então você não quer nem abrir a janela do vidro do carro. Às vezes tinham pessoas que passavam, que via aquele homem e passava pelo outro lado, que não queria nem chegar perto. Era um amaldiçoado. No verso 4, a Bíblia diz que Pedro vira para ele e fala: olha para nós. Isso quer dizer que ele estava olhando para baixo. Um homem feito, mais de 40 anos. Provavelmente ali sentado, prostrado, ele devia levantar a mão assim, né? Eu imagino isso. Em sinal, fazendo ali sinal de pedir alguma coisa. Mas o olhar dele estava para baixo. A primeira coisa que Pedro vira e fala para ele é: olha para nós. Levanta o seu olhar. Isso me fez lembrar lá de Gênesis, da história de Abraão, no capítulo 13. Quando a Bíblia diz que Ló se separou de Abraão. Deus manda Abraão levantar os olhos. Ergue os teus olhos. Ló era como filho para Abraão. Os pais de Ló morreram, e antes de Abraão sair lá de Ur dos Caldeus, Abraão levou Ló consigo. Abraão tratava Ló como seu próprio filho. Então Abraão estava sofrendo. E às vezes você está sofrendo alguma perda, alguma separação, alguma situação que tem te sofrido. E muitas vezes o nosso ímpeto é olhar para a nossa dor. Abraão estava sofrendo. E quando a gente está com a nossa cabeça baixa, a gente olha para si mesmo, a gente só vê a nossa dor, a gente só vê o nosso sofrimento, a gente só vê a nossa deficiência. Ergue os olhos. Você pode olhar para cima? Ergue os olhos. E a Bíblia diz no verso seguinte que ele, fixando o olhar em Pedro e João, ele olhou com atenção, ele parou, ele tirou os olhos dele da sua deficiência, da sua falta, e fixou os olhos em Pedro e João. Abraão ergueu os olhos. Tira os olhos da sua dor, tira os olhos do seu problema, tira os olhos da sua deficiência, tira os olhos da sua falta. Mudança de perspectiva. A gente precisa mudar a perspectiva. Para o milagre acontecer na nossa vida, para Deus agir na nossa vida, nós precisamos erguer os nossos olhos. Nós precisamos tirar os nossos olhos daqui, da nossa realidade, daquilo que você está vivendo hoje,
E nós precisamos erguer os nossos olhos. Nós precisamos olhar com atenção para aquele que pode todas as coisas, para aquele que pode mudar toda e qualquer situação que nós vivemos, amém? Ergue os olhos, levanta os olhos, encara, olha com atenção. E Deus é bom demais da conta. Porque quando esse homem, esse aleijado de 40 e poucos anos, ele ouviu Pedro falando, olha para nós, e ele levantou o seu olhar, na expectativa, na esperança de receber uma esmola. Ele levanta o seu olhar na esperança de voltar para casa com o bucho cheio. Ele levantou os olhos na esperança de suprir aquela necessidade momentânea. Eu acho que ele não tinha esperança de voltar a andar. Todos os dias ele ia para lá. Ele já tinha mais de 40 anos. Ele já tinha visto tudo acontecer com todo mundo, menos com ele. A esperança que aquele homem tinha era de ter a sua necessidade física ali suprida, a sua fome saciada. Mas Deus é especialista em superar as nossas expectativas, amém? A palavra de Deus diz que é Ele quem faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, amém? Então põe a mão no seu coração e fala assim: Cristo Jesus está em mim, o poder dele está em mim, e esse poder pode fazer infinitamente mais daquilo que eu desejo, infinitamente mais daquilo que eu imagino. Deus supera as nossas expectativas, amém? E isso acontece na vida desse homem. Quando ele olha para Pedro, Pedro vira para ele e fala: olha, eu não tenho ouro nem prata. Essa necessidade que você quer que eu supra de você, não tem como. Nem ouro nem prata eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Agora eu quero que você imagina comigo. Esse homem tinha mais de 40 anos, aleijado de nascença. Ele nunca tinha ficado em pé. Hoje a gente teve crianças aqui, bebês sendo apresentados. Como é bom quando os nenenzinhos começam a andar, né? A gente corre para pegar o telefone, para fotografar, para filmar, não é? O primeiro passinho, aquelas pernas gordinhas, dando o primeiro passinho, geralmente vai, desequilibra e cai. Esse homem nunca experimentou isso. Isso quer dizer que as pernas dele eram tudo atrofiado. Não era? Tudo atrofiado. Nunca tinha feito nenhum esforço muscular. Não tinha músculo ali, tinha, né, lógico, mas era tudo atrofiado. E Pedro vira para ele e fala: levanta e anda. Levanta e anda. Com essa perna que você tem, levanta e anda. Com essa perna atrofiada e deficiente que você tem, levanta e anda. Com essa deficiência que você tem, com essa dor que você está sentindo, com essa falta que você já sabe que há em você, levanta e anda. Aí ele diz no verso seguinte que Pedro segura ele pela mão direita. Segura ele pela mão direita. E eu não sei se você aqui hoje, enquanto eu estou falando, se o Espírito Santo está falando com você e você se encontra na posição de aleijado. Talvez você se encontre nessa posição e eu tenho algo para te falar. Aqui existe Pedros, aqui existe Joãos que pega você pela sua mão direita e te faz levantar. E às vezes você está aqui e você não se vê na posição de aleijado. Deus tem te comissionado a ser Pedro e João. Deus tem te comissionado a olha para a pessoa que está do seu lado, a estender a mão para essa pessoa e ajudá-la a levantar.
Isso é cristianismo, amém? Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é fazer o que Jesus faria. Peraí, se eu sei que meu irmão está aqui com alguma deficiência, se ele está passando por dificuldade, eu vou lá, eu vou te ajudar. Eu vou jejuar com você. Eu vou orar por você. Isso é ser igreja, amém? Não é passar a largo. Não é olhar para aquela falta e para aquela deficiência e falar, isso aí, ó. Isso não é homem e mulher de Deus, não. Isso não é cristianismo. Deus não nos chamou para julgar ninguém. Deus nos chamou para amar. E eu falei aqui, antes de viajar, né, que Jesus, ele elevou o nível. Vocês lembram quem estava aqui? Jesus elevou o nível. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vira para os discípulos e fala, ame ao seu próximo como eu vos amei. Ixi, é outro nível, é outra coisa. Já não é mais amar o meu próximo como eu amo a mim mesma. Eu preciso tentar me esforçar e conseguir amar você como Jesus te ama. E Jesus te amou quando você não estava nem aí para Ele. Quando você falava, não piso numa igreja de jeito nenhum. Quando você amava muito mais os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, do que o estar na presença dEle, Ele te amou. É dessa forma que nós temos que amarmos uns aos outros. Então eu preciso estar sempre disposta, sempre com o meu braço forte para levantar o meu irmão que não consegue ficar em pé, amém? E aí algo interessante que eu acho, a Bíblia diz que naquele mesmo instante, os pés e tornozelos daquele homem que nunca havia ficado em pé, eles ficaram firmes. E esse homem, ele teve que fazer um esforço, ele precisou de ajuda. Mas ele se levantou, e a Bíblia diz que ele ficou em pé, e que ele começa a pular, ele começa a saltar, ele começa a andar, e aquele homem que antes não podia entrar no templo, aquele homem que era considerado amaldiçoado, de repente Pedro e João pegam a mão daquele homem e entra pela porta formosa, ele passa por aquela porta e ele entra no templo, e ele estava esperando apenas uma esmola. Ele queria apenas uma esmola. Mas ele se deparou com dois homens de Deus, que o amaram com o amor que Jesus sentia por ele. Você quer apenas uma esmola? Você quer apenas resolver essa situação que você está vivendo hoje, a sua necessidade hoje? Mas eu tenho muito mais para você. Levanta e anda. Levanta e anda com essa sua perna atrofiada. Levanta e anda. Esse esforço somos nós que fazemos. Essa força de largar, de deixar para trás aquilo que nos prende, de deixar no chão a nossa deficiência. Muitas vezes a gente espera, a gente fica sentado, prostrado, esperando Deus fazer algo para levantarmos e andarmos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, não funciona desse jeito. Não funciona. Deus, quando chamou Abraão e falou para ele sair da terra deles, deixar lá a parentela dele, falou, olha, você vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ele ia. Ele saiu e deu um passo pela fé, debaixo da palavra do Senhor. Deus ainda ia mostrar. No texto que eu citei, depois que Ló se separou dele, está lá em Gênesis capítulo 13. Aí Deus vira para ele, olha, levanta os teus olhos, ergue os teus olhos. Aí mais à frente ele fala, agora percorre a terra. Percorre a terra. Ela ainda não é sua, mas é para você percorrer. Ela ainda não te pertence, o milagre ainda não aconteceu, a conquista ainda não foi conquistada, mas é para você percorrer a terra. Percorre a terra. Deixa a sua dor, deixa a sua fragilidade, deixa a sua deficiência no chão, levanta e anda. O milagre vai acontecer quando a gente se levantar. O milagre vai acontecer quando eu ainda não sentir força nas minhas pernas, quando a minha perna ainda tiver uma aparência atrofiada, mas eu tiver fé e debaixo da palavra profética eu começar a andar, com dificuldade, segurando em Pedro, segurando em João, mas eu começar a andar. Nós precisamos
mudar a nossa perspectiva. Parar de olhar, de encarar, de fixar todos os dias os nossos olhos naquilo que nos falta, nas nossas deficiências, naquilo que nos aleja, naquilo que nos causa dor. Nós precisamos levantar os nossos olhos, começar a olhar para outro lugar. Para de olhar para a sua dor. Começa a olhar para o autor e consumador da sua fé, para o Cristo Jesus que pode todas as coisas. E toma atitude, levanta e anda. Com essa sua perna atrofiada, com esse seu tornozelo que às vezes você fica com medo dele não ficar firme. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Amém? Deus pode fazer todas as coisas que você não dá conta. Mas aquilo que você dá conta, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Tem um exemplo que eu e o bispo vimos de um outro pastor que falou muito comigo. Muitas vezes a gente passa muitos anos da nossa vida cristã pedindo para Deus fazer coisas que Deus não faz. Aí ele deu o exemplo da mesa. Muitas vezes você fica pedindo para Deus uma mesa, e você ora, e você jejua, e você faz campanha. Deus, eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma mesa assim, assado, desse jeito, eu preciso. E você passa anos e anos orando e clamando, clamando, clamando. Aí Deus vira para você e fala: mas eu não faço mesa, eu faço árvores. Eu te dou árvores. Eu faço aquela sementinha que você joga ali na terra, eu faço ela florescer, eu faço ela crescer, eu faço ela ficar forte, eu faço ela te dar uma madeira perfeita. Mas eu não faço mesa, eu não faço cadeira, eu não faço porta. Eu faço árvores. A mesa quem faz é você. A porta, a cadeira, quem faz é você, com a criatividade e a capacidade humana que Deus te deu. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. O levantar e o andar é nossa responsabilidade. O poder sobrenatural de Deus vem e nos dá força nas pernas, e endireita, e dá firmeza para aquele tornozelo que nunca ficou em pé. Mas a atitude de levantar e andar somos nós que temos que ter. Amém? Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Agora, aquilo que não te compete, aquilo que você não consegue, ser humano nenhum consegue fazer um aleijado de 40 anos, um aleijado de nascença de 40 anos, levantar e andar em 30 segundos. Ser humano nenhum consegue isso. Isso quem consegue é o poder de Deus. É o poder de Deus. E hoje Deus está te falando, ó, começa 2019 levantando os seus olhos. Começa 2019 levantando e andando, mesmo com a sua deficiência, mesmo com a sua dor. Levanta e anda, porque o milagre vai acontecer. Para terminar, um outro texto que eu gosto muito. A história dos leprosos, 10 leprosos que chegaram para Jesus e pediram para ser curados. Jesus vira para eles, olha, vai lá. Jesus libera a palavra de cura, mas eles começam a andar e eles ainda não estavam curados. Eles ainda estavam leprosos. E a palavra de Deus diz que no meio do caminho, a pele ficou sã. No meio do caminho, a lepra desapareceu. E aí diz que um deles retorna, né? E agradece a Jesus. Aí Jesus fala, nossa, mas só você voltou? Duas coisas. A primeira, Jesus mandou os 10 leprosos irem se apresentar ao sacerdote. Naquela época era o sacerdote que atestava a cura. Quando eles começaram a andar em direção ao templo para se encontrar com o sacerdote, eles ainda eram leprosos. Se Jesus mandou você andar, anda. Às vezes você ainda vai estar leproso. Às vezes você ainda vai estar com a sua deficiência, com a sua necessidade. Mas se Ele mandou você andar, anda.
Porque no meio do caminho a cura acontece. No meio do caminho o sobrenatural acontece, amém? E outra coisa que nós temos que ter, é a gratidão. É saber que é tudo por Ele, por meio dEle, para Ele. Aquele leproso que voltou, ele teve, depois você lê lá, ele teve não apenas a sua cura na sua pele. Ele teve não apenas a cura da lepra, que era aquilo que ele procurava. Ele recebeu de Jesus naquele momento a sua salvação. Gratidão mexe com o coração de Deus. É eu saber que não é por esforço humano, mas é pela mão poderosa de Deus que eu venço as minhas dificuldades, que eu rompo os meus limites, que eu conquisto o sobrenatural. Amém? Levanta e anda. Levanta e anda. Bispa, está difícil, está doendo. Pega na mão aqui, vamos junto. Vamos junto. A igreja está aqui para levantar e andar junto com você. Amém? Fique em pé onde você está. Abraça a pessoa que está do seu lado. Nós somos igreja, amém? Abraça a pessoa que está do seu lado, então, e fala para ela, conta comigo. Estou aqui para pegar na sua mão e te ajudar a caminhar. Amém? Ora com a pessoa que está do seu lado. Se você identificou algo que tem te impedido de andar, se tem algo que o Espírito Santo trouxe à sua mente essa manhã, que tem te impedido, que tem te paralisado, que tem deixado você à margem de tudo. Você tem sido aquela pessoa que vê tudo acontecer com os outros, mas nada acontece com você. Pede ajuda hoje do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a levantar os meus olhos. Me ajuda a fixar os meus olhos no Senhor. Me ajuda a manter a minha atenção, a minha mente no Senhor, que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a manter os nossos olhos no Senhor. Em nome de Jesus.